Bom pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo da Cotraf, e hoje a gente está aqui em Lagoa d'Antas, na propriedade de Daniel Carvalho, ex-aluno da EFA, e também tem essa instituição, tem a questão técnica, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o cultivo de maracujá. A gente está aqui na propriedade dele, desde a gente aqui foi bem recebido, agradeço por isso. A gente sabe da importância que é e a gente está aqui justamente para disseminar essa prática, fazer e falar um pouquinho da cultura do maracujá. Uma cultura que tem uma importância grande para a Bahia. A Bahia é o maior produtor de maracujá do Brasil, a gente tem essa informação. Sabemos o quanto é importante, o quanto valor, o quanto é importante na cultura do brasileiro, principalmente nós, tomar o suco de maracujá, ter o maracujá como uma fruta que pode ser utilizada e pode ser aproveitada na mesa do agricultor, através do seu suco, seu delicioso suco. E também a gente vai estar falando um pouquinho hoje do plantio e do manejo. A gente está aqui, vamos mostrar então como é feito a questão da cova, como é feito o aproveitamento desse processo do berço, do plantio, como é feito o manejo, o que está sendo utilizado aqui ao redor. Tudo isso vai ser visto aqui durante essa videoaula. A gente vai estar demonstrando isso para vocês, o princípio, qual o princípio de manejo, a manutenção da cultura. A gente vai estar passando aqui por algumas áreas, desde essa área que está no início do plantio, quem já está, vamos observar ela aqui direitinho, como é feito o manejo, até o arame, do arame para frente. Depois vamos estar numa área mais para frente, que já está em torno de mais ou menos 8 meses, a quase 9 meses, onde já está iniciando a florar, e também uma área posterior já com fruto. Então a gente vai estar passando então por essas três áreas, demonstrando a importância da cultura, o manejo que pode ser feito, que pode ser aproveitado dessa cultura. Tudo isso é de fundamental importância nessa videoaula. Desde já então nós agradecemos, deixe seu clique, siga e ao mesmo tempo lá busque a Cotraf em suas redes sociais. Nós temos essa importância de passar as informações ao agricultor familiar. Essa é a importância nossa. Hoje então vamos estar falando de maracujá e essa é a parte mais importante. Passar conhecimento, ter o conhecimento e deixar isso justamente para a cultura, para vocês entenderem melhor como funcionar, e quem quiser também aproveitar, investir um pouquinho mais nessa cultura, seja bem-vindo. Tire suas dúvidas, entre em contato, deixe seus comentários. Tudo isso é de fundamental importância para nossas redes sociais. Então hoje vamos estar falando sobre a cultura do maracujá. Fique esperto, tire suas dúvidas e vamos estar levando algumas dicas técnicas para quem está produzindo e para quem está querendo iniciar nessa cultura. Aqui nós vamos estar demonstrando aqui agora, para quem quiser iniciar o plantio, um dos cuidados básicos na cultura do maracujá. A gente está aqui numa área de terra branca, só que isso vai servir para todas as áreas também. E quem vai estar trabalhando com isso em terras mais agilosas, a gente tem que dar basicamente o mesmo princípio. Aqui na propriedade tem-se um manejo preventivo de fusariose, fazendo o levantamento dos berços de plantio, ou seja, faz-se a leira e faz o plantio em cima desses berços. A gente vai estar falando um pouquinho mais aí para frente da questão do manejo e principalmente na relação de outros plantios, quando a gente demonstrar o processo da cultura. Para quem vai iniciar e principalmente ter esse cuidado de demonstrar a necessidade de abertura de plantios de berços, como é o que a gente vai estar fazendo aqui agora, o primeiro passo inicial é plantar e plantar da maneira certa. Hoje, o maior problema que dá no maracujá é uma doença chamada fusariose. E essa fusariose inicia principalmente no solo. É um fungo que vai estar na questão do solo, ele vai apodrecer a raiz, depois ele entra pelo processo do sistema radicular, entope os vasos de condução de seiva e vai dar o que nós chamamos de murchadeira. Então alguns não conhecem pelo nome fusariose, mas conhecem por murchadeira. Então, o preparo maior que se dá é justamente no solo. Eu posso melhorar esse solo, atentar a melhoria desse solo, para só depois daí começar a pensar no maracujá como uma estrutura. Então é na parte da abertura do berço, a abertura do plantio, aonde se planta, aonde está nascendo a planta em si, nós vamos estar demonstrando principalmente os fatores. Aqui a gente está com duas fases de cultura, um berço normal, a gente vai estar fazendo um berço de forma tradicional, vamos estar mostrando essa nova tecnologia. Na abertura do berço tradicional, usa-se cavadeira e aí geralmente, por uma lógica, você vai ter que fazer um buraco, né, aproximadamente 30 por 30 ou 30 por 40, e um fator que diferencia muito das outras culturas é a profundidade desses. No padrão normal, você faz uma profundidade de 30 por 30 por 30. Para maracujá, um berço de plantio ele tem que ser mais profundo. Por que isso? A raiz pivotante, ela vai ao solo. Quanto mais profundo, quanto mais tratado tiver esse berço, ele vai buscando e não acontece justamente de dobrar essa raiz pivotante. Como nós estamos trabalhando e de vez em quando a gente quer fazer isso numa terra muito compactada, principalmente terra que já foi passado muito trator, eu acabo criando problema, porque ao desenvolver a raiz, se eu não fiz uma abertura muito boa, automaticamente ele vai estar passando por isso, entra
E a raiz pivotante, ao tocar no solo, ele vai criar tipo o que nós chamamos de entortamento da raiz, ou seja, a raiz vai entortar. Ao entortar, ela está mais sujeita a danos, e se tem danos na raiz, tem também contato com a fusariose. Perceba então que é uma opção, é uma ferramenta que deve ser mais aproveitada. Nesse caso aqui, um primeiro fator é esse então, tentar fazer esse buraco 30 por 30 e melhorar a profundidade. Vamos estar demonstrando esse berço como vai ser feito. E depois vamos mostrar a tecnologia um ao outro aqui, bem parecido com o que está sendo feito. Então, o primeiro passo a ser feito na abertura dos berços é fazer orifícios. E aqui está um primeiro passo que é feito como um básico. Para isso a gente está fazendo a abertura deles, como vocês estão percebendo, ó. Tanto eu posso fazer ele quadrado, está em torno de 20, tanto eu posso fazer ele quadrado, como nós falamos, bonitinho, como também eu posso fazer ele redondo, de forma circular. Então, o que é isso? São 30 assim, 30 assim. Em frutíferas normais seria 30, 30 e 30, ou seja, a gente faria aqui 30 centímetros cúbicos. Só que para o maracujá a gente dá uma opção maior. Você fazer ele mais circular um pouco e também aprofundando ele mais. Então, nesse caso, vamos estar fazendo isso. Ó. Percebe então que eu estou tirando a parte de cima para um lado, a parte de mais ou menos 20 centímetros. Estou fazendo um buraco circular. Uma parte eu estou abrindo para um lado. Essa parte aqui, abaixo aqui agora, dos 20 centímetros, que é a questão do subsolo, vão estar abrindo para o outro. Temos aqui então agora 30 centímetros, quase 40 de profundidade. Seria a profundidade ideal para um berço de maracujá. Um berço, no caso aqui, para uma muda de maracujá, para já começar o desenvolvimento dessa cultura. Observemos então, e a gente vai trazer a imagem para cá mais próxima, que além de fazer essa abertura, ele mais profundo, eu ainda posso utilizar como uma técnica, que é utilizar também seringueiras. No meio, no início do buraco, ainda bater mais algumas vezes e afundar ele mais ainda, para que ele chegue até 50 centímetros. É uma técnica que é utilizada, ó. Ah, mas é uma cova, é um berço profundo. Sim, porque a gente está pensando no desenvolvimento da raiz. Nessa forma, não é que a gente vai jogar a muda aqui, a gente vai estar preparando isso aqui para fazer a questão e o uso desse material. Então a gente está retirando a parte inicial do solo para um lado, a parte do subsolo para o outro, e vamos fazer as misturas do adubo nessa terra e nessa. Depois a gente retorna ele aqui para dentro. Nesse caso, a gente vai estar falando, e quando a gente fala de maracujá, aqui então vai se iniciar. Nós já falamos como é feito o preparo, como pode ser utilizado. Então a gente pode preparar esse berço aqui, como nós falamos, ele está aqui com 30 de boca, circular com 30 de boca, 30 numa profundidade média, 30 a 40 numa profundidade média, e o centro dele está bem profundo, em torno de 50 centímetros, como a gente está percebendo aqui agora. Nesse caso, então, nós temos isso como uma opção. A partir disso aqui agora, vamos trazer a adubação. Que adubos podem ser utilizados aqui? Aonde eu vou utilizar um adubo? Aqui eu tenho uma terra, a parte inicial, que é o solo, e aqui eu tenho o subsolo. Esse solo, ele tem nutriente, então esse nutriente, a opção desse nutriente, geralmente a raiz está na parte de baixo. Então nós retiramos a primeira camada de solo para um lado, a segunda camada de subsolo para o outro lado, duas etapas.
Temos aqui um balde de esterco, aproximadamente 18, 15 litros de esterco, e algumas mudas para a gente mostrar, demonstrar também o problema, como é feito a questão do plantio e o uso desse material. Na hora de fazer então, vamos olhar aqui, processo de adubação. Quais adubos podem ser utilizados? Os adubos vão depender sempre da análise de solo. O ideal é fazer análise de solo para que você não gaste adubo. Algumas pessoas recomendam 300 gramas de super simples, algumas pessoas recomendam 100 gramas de MAP, outras pessoas vão recomendar 4,14,8. Todos esses adubos são feitos de forma aleatória. Um menos problemático, que pode ser utilizado aqui agora, até mesmo numa questão mais cara, caso você não tenha tempo de ter feito análise de solo, super simples. Pode ser feito aqui agora, em torno de mais ou menos 150, aproximadamente 200 gramas de super simples nesse material. Desses adubos químicos, é um pó de pedra tratado, menos químico, ainda tem o super simples. Se vai trabalhar com esterco, é bom que seja um esterco preparado. Aqui nós estamos com 15 quilos de esterco, né? Já está bem preparado, bem misturadinho ele aqui já. Então a gente vai fazer essa mistura aqui justamente, ao invés de ser na terra do solo, vamos estar fazendo essa mistura na terra do subsolo. Então esse material aqui, vamos estar fazendo a mistura. Você está percebendo que é uma terra bem preta, bem traçada. E vamos traçar eles homogeneizar essa terra do subsolo com o esterco tratado. Aqui então pode ser feito o super simples e outras adubações. Também recomendamos a cal, que é um composto que pode ser feito, melhora a estrutura da planta e ao mesmo tempo promove um pouquinho resistência ao fusário. Então aqui esse material, nós pegamos o esterco, 15 litros de esterco, misturamos no subsolo, na terra de subsolo, nós retiramos por último e agora vamos retornar ela lá para dentro. Nosso berço de plantio ele está quase pronto. Qual é a etapa agora? Como nós já falamos e trabalhamos na questão do subsolo, vamos retornar então aqui agora essa outra terra, ó, para facilitar o uso das adubações. A mistura então que foi feita é justamente para isso, para aproveitar ainda mais a questão do solo e do plantio. Se for fazer o plantio aqui, o que nós recomendamos? Agora sim, aterramos, abrimos o espaço da muda, e aqui eu vou chamar a atenção para vocês. Pegamos uma muda aqui na propriedade e observamos que ela está em um saquinho menor, né? Só que se analisarmos, ela está com as raízes, já fora dos saquinhos. Essas raízes, então eu vou até abrir uma aqui para vocês verem. Olha como está sendo o desenvolvimento da raiz. A raiz houve justamente o que nós chamamos de entortar. Ela chegou ao fundo do saquinho e entortou. Ao entortar essa raiz, ela já abriu e já tem aqui a abertura para contato com a fusariose. Observemos então que esse processo aqui, a fusariose, uma muda como essa, usar desse jeito e plantar do processo convencional, que é só retirar o saquinho sem a retirada desse fundo aqui, o contato e a proximidade dela ter fusariose, já que tem muitos danos à raiz dela, vai ser muito grande. Então o ideal é fazer justamente isso. Ao invés da gente fazer o plantio dessa muda, simplesmente colocando ela sem fazer, o ideal é nós retirarmos o fundo do saco. Que pode ser feito aí com gilete. Então esse fundo aqui, ó, ele tem que ser arrancado, cortado, justamente para evitar
esse entortamento da raiz. É uma tendência que a gente fala, é uma prática simples, mas como a gente está falando de fusariose, e a fusariose é uma doença que vai atacar da raiz para a ponta, o ideal é que a raiz esteja totalmente perfeita. Então, como nós falamos, cortamos o fundo dela, as raízes estão agora, as raízes tortas que tinha nós retiramos, e agora sim vamos fazer o plantio dessa muda. Aqui então agora nós temos a muda e vamos plantar. Observe então que a gente está colocando ela aqui. E apertar um pouquinho para ser feito o espaço. Material plástico deve ser retirado do fundo. Material plástico deve ser retirado, não deve ser deixado no ambiente. E aqui nós temos o plantio de uma muda de maracujá. A partir desse plantio aqui na propriedade, nós levamos essa muda até o arame. A gente vai estar mostrando essa sequência do coisa. Mas o processo aqui, você vê que nós fizemos a abertura de um berço com aproximadamente 50 centímetros, só pensando no posicionamento da raiz para que ela não tenha contato nenhum e não tenha problema nenhum com esse envolvimento dessa raiz. Essa é a ideia principal do aproveitamento da raiz no solo. Aqui nós já estamos no maracujá, que está aqui beirando seu 3º para 4º mês. Já foi feita a questão do berço. A gente está percebendo então aqui que é um manejo, que é cultural. A gente fazer o berço de plantio, aqui faz o berço de plantio um pouco mais alto, daquele mesmo formato que nós falamos. Depois fazem a adubação embaixo. Fez-se a adubação, após fazer a adubação, você deixa ela ir crescendo e você vai levar ela para fazer e aproveitar o arame e até chegar ao arame para depois fazer a poda de condução. Primeiro fator que a gente tem que observar aqui, numa cultura como essa, é que o maracujá, ou você plantando em um berço único, como nós fazemos, ou aqui como na propriedade é feito, num berço, em cima, uma bacia alta, e plantado 2 mudas, 3 mudas, com essa diferença que eu planto ela no centro da rua, vou fazer uma fileira dupla para abrir, tem suas vantagens e desvantagens. Quando eu planto um só e vou conduzindo um a cada fio, eu vou conseguir ter acesso. Gasto mais mangueira, trabalho com problema de irrigação, só que eu consigo ter mais acesso a esse meio. Aqui nessa cultura, quando eu estou fazendo um berço ao centro de 2 fios de arame, e nesse caso aqui eu estou trabalhando, ou seja, um berço central para fazer a abertura deles, eu estou basicamente inutilizando esse meio. Esse meio não tem como fazer manejo, principalmente depois de fechado. Aqui, nesse caso aqui, a gente está fazendo com esse material, ele está chegando. Então, qual o procedimento utilizar? Aqui vai depender do investimento de cada um. Se você quer economizar mangueira, faça isso. Se eu quero aproveitar mais meu espaço para ter acesso, fazer polinização, tem que fazer a polinização manual, todo esse processo, e também o conceito fitossanitário, é um lugar que já apareceu algumas pragas e doenças, não recomendo dessa forma. Por quê? Desse lado aqui eu não estou tendo acesso a um lado de uma planta. Então, quando eu faço numa fileira única, sim, eu tenho acesso aos 2 lados. Para fazer polinização, eu só consigo fazer polinização ou de um lado ou do outro. Nesse caso aqui, como ele está no meio, esse meio aqui fica basicamente intransitável. Essa é a verdade. Então é uma escolha que o agricultor, ao fazer o manejo, ele tem que descobrir isso. Ou seja, ele tem que estar, ao fazer o início do plantio, ele tem que estar planejando isso, o acesso, ver a sua polinização, como é feito, como pode ser observado. Tudo isso vai estar na cultura do maracujá. Tendo isso então como uma ferramenta, aqui escolheu-se fazer um berço ao centro. Esse berço ao centro, adubado, as adubações é feita, a irrigação passa-se por essa mangueira e é feita ao centro da bacia. Então isso aqui pode provocar fusariose. O ideal então é ter acesso a esse espaço, ter a questão da quantidade de água, a gente tem que ter cuidado com essa quantidade de água que vai ser acumulada aqui dentro. Então recomendamos então fazer a bacia, fazer o coroamento para fazer a molhação, a irrigação na área toda, né? Alguns usam até microaspersores nessa área aqui. Irrigação por aspersão, nem pensar, porque afinal você está passando por cima, vai derrubar muitas folhas, então a irrigação ela tem que ser feita geralmente sempre pela parte de baixo. E nesse caso aqui agora houve o plantio e aqui está vendo o crescimento. Observemos então que é uma planta perfeita no seu estado de desenvolvimento, vai estar crescendo, chegando até o fio e aqui a gente vai manusear essa cultura.
Se ela está aqui embaixo, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Alguns agricultores, principalmente agricultores familiares, onde tem seu maracujá como uma prática e ao mesmo tempo, a gente fala, trabalha de forma empírica, deixa lá, o pé nasceu, Deus cuida. A gente tem que ter esse cuidado, porque o fator principal disso aqui é aproveitar o espaço. Mas se eu deixo muitas galhas nascerem junto, muitos brotos nascerem juntos, acaba que a própria garvinha, ela faz o processo de enrolar no próprio maracujá. Então a gente chama de enforcamento, ela mesma provoca o seu enforcamento. Então o ideal é conduzirmos o pé de maracujá até o arame com um único caule. Então nesse caso aqui eu tenho que fazer as limpezas. O que é a limpeza? Eu vou conduzir. E como é o processo de conduzir? É simplesmente fazer a retirada, deixando unicamente estou aqui retirando os brotos, ó, saindo pequenos brotos. O broto que está aqui eu vou retirar. Um broto bonito desse aqui, por exemplo, eu vou retirá-lo, ó. Retirá-lo. Por que retirar esse broto? Porque eu estou condicionando o crescimento dele unicamente até ele chegar aqui em cima. Só a partir desse ponto que eu vou deixar ele abrir. Quando eu não faço isso, essa galha, a gavinha dessa galha, começa justamente a embolar nessa galha principal. Então eu vou acabar tendo um enforcamento. Com o passar do tempo, ele vai provocar o enforcamento da planta. Então aqui, ó, fazer a limpeza dos brotos ladrões que a gente fala. Retirar pequenos brotos e galhas. Então percebemos que tem mais uma aqui ainda, já retiramos. As gavinhas devem ser cuidadas, cuidado para ela não enrolar no caule principal, então eu devo estar sempre fazendo a manutenção disso, acompanhando, retirando os brotinhos, e vou fazer com que esse broto, unicamente um broto, chegue até o arame. Então isso aqui às vezes requer cuidados. O cuidado maior que tem, escolher o broto melhor e mais desenvolvido, e o restante eu tenho que fazer a limpeza. Eis o fato principal. Às vezes, alguns agricultores têm esse processo de ter medo. Fazer a retirada, a desbrota. Só que a necessidade, gente. É necessário fazer a poda de limpeza, provocando isso aqui, ó. Aqui eu tenho duas galhas. Qual é a que vai ficar na principal? Se eu tenho essa aqui na principal, olha que escolha difícil de fazer. Mas tem que ser feita. Percebemos então que são galhas que nós retiramos, ó, brotos. Esse material tem que ser aqui retirado da planta para que haja esse desenvolvimento até o arame. É uma prática que deve ser feita, é a limpeza, a condução de uma rama principal até a chegada do arame e só aí fazer o desenvolvimento da cultura. Aqui a gente está com o maracujá que já chegou aqui ao arame. Então aqui é um arame de condução. Você já está observando então que o maracujá já desenvolveu sua raiz, já foi feita a manutenção e retirada dos brotos laterais até o arame. Nesse caso aqui, tem alguns brotos laterais que já estavam se formando. E aqui vamos demonstrar justamente que alguns produtores têm muita pena de fazer. O que é a manutenção desse material aqui, a manutenção dessas galhas, dentro do arame. Qual o grande problema e o que se faz muitas das vezes? A pessoa com pena acaba fazendo isso, dobrando o maracujá, dobrando a galha do maracujá e seguindo em direção ao fio. Observemos que essa é uma prática que é feita, mas não deve ser utilizada. Quando eu faço isso, automaticamente eu quebro a dominância apical. Nesse caso, os nutrientes que iriam para cima, ele começa a desenvolver para uma lateral e esses brotinhos laterais vão começar a aparecer também, ficando mais finos indo para o lado de cá. Observemos então que a gente vai ter uma seiva maior de fruto, um fluxo maior de seiva para um lado e um fluxo menor de seiva para o outro. Já temos experimentos sobre isso e até mesmo algumas observações que há muito fruto, vai ficar muito fruto do lado de cá e eu aqui acabo tendo uma galha que não vai ter tantos frutos suficientes. O ideal é fazer, gente, e faça sem pena, por favor, você fazer a seleção dos frutos, a seleção das galhas.
houve uma linha de condução, os fitilhos, né, as gavinhas não estão enroladas no caule, então a gente percebe então que vai estar, não está tendo obstáculo nenhum a ser feito, todas elas foram conduzidas. Aqui a gente vai estar deixando brotos, já estão começando a aparecer ao redor, a gente vai estar limpando esses brotos, ó, como nós já falamos, até chegar ao arame. E aqui agora é uma prática simples. Como fazer? Se chegou o arame, eu vou cortar. Aonde cortar? Se eu corto aqui em cima, o que vai estar acontecendo? Eu vou deixar 1, 2, 3, 4 brotos para ir para o arame. Nesse caso, ou você faz isso tudo para fazer, ou então simplesmente faço isso. Retiro ele aqui, ó. Retirei esse broto acima do arame, tá aqui. Esse broto acima do arame foi retirado, você vê que já tinha algumas brotações, e deixei apenas dois brotos para ser conduzidos ao arame. O que vai acontecer? Esse broto ele vai se desenvolver. Ao se desenvolver, esse broto que está aqui, ele vem para cá. Esse outro broto aqui, eu vou conduzir ele para cá. Então, vou ter aqui, então, na verdade, como eu cortei essa parte, eu estou conduzindo um para o lado direito, o outro ao lado esquerdo. E aqui eu vou começar a fazer também essa manutenção das galhas. Observemos então que essa é uma forma correta. Alguns querem deixar 2, 3 brotos. Você acaba simplesmente congestionando um lado do arame. Quanto menos galhas eu tiver aqui para fazer a condução e só depois disso aumentar essa condução, melhor. Então, recomenda-se cortar na altura do arame e deixar apenas 2 brotos, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, que será conduzido assim como ele foi conduzido aqui até chegar aqui em cima. Após o desenvolvimento, suas gavinhas vão servir justamente para a manutenção desse arame também. É uma prática simples que deve ser muito mais aproveitada, pensando justamente nessa questão desse material a ser utilizado. Aqui nós estamos então com o maracujá que já chegou no fio, teve o seu desenvolvimento desde a parte inicial, ele foi manejado, então a gente está percebendo que as gavinhas foram retiradas, não há nenhum processo de gavinha apertando e nem muito menos atrapalhando o fluxo de seiva de lá para cá. Todo esse material então, geralmente aqui está a parte que alguns produtores erram muito no cultivo do maracujá. O maracujá ele tem essa característica, é uma planta que enrama fácil, brota muito bem e tem a questão do fluxo. Começamos a retirar os brotos, houve a manutenção, uma rama que vai chegar até o fio, até a parte de arame, esse arame que a gente está percebendo aqui. Então esse arame vai dar a manutenção do maracujá. Eis a característica. Qual o grande princípio, qual o grande problema que alguns agricultores fazem? Os agricultores geralmente têm a tendência de fazer isso. Ao invés de cortar e fazer a poda, usam-se do processo de entortar a galha principal para um lado. O que vai acontecer quando há o desenvolvimento desse lado de cá? Eu estou condicionando a seiva a ir para mais um lado de uma planta. Como eu quebrei a dominância apical, sairá uma galha ao outro lado. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Há uma tendência de ter mais frutos do lado de cá, onde tem uma seiva maior, mais condução de frutas. Então, através dessa parte tem uma seiva maior e o outro lado vai ficar basicamente condicionado a ter poucos frutos. Nesse caso, então, eu tenho que fazer uma manutenção que muitas das vezes o agricultor não tem coragem de fazer, que é a poda. E aonde podar? Vamos podar a planta na altura acima do arame. Por que e como fazer a poda acima do arame? É uma utilização que se faz. Eu estou levando essa planta até aqui. Aqui a gente está percebendo alguns brotos, ó. Tem um broto de condução aqui, outro broto de condução aqui, outro aqui, outro aqui. Então eu vou ter aqui 2 brotos, eu não preciso deixar mais que 2 brotos, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, para fazer a manutenção dessa cultura. Os maiores eu posso estar retirando e eu vou deixar um broto do lado direito ou do lado esquerdo. Então o que passou acima do arame eu vou cortar. Quando eu cortei aqui, eu parei, eu bloqueei o tamanho, o crescimento do tamanho da planta. Automaticamente o broto da direita soltará frutos e eu vou conduzir ele, esse broto, para cá, para o lado direito, ó, para esse lado. E o outro broto que eu fiz a questão da utilização, eu vou estar conduzindo, vai sair o broto, eu vou estar conduzindo esse ao lado esquerdo. Então, nesse caso, eu vou mexer na arquitetura da planta, vou mexer na estrutura da planta, vou ter brotos de tamanho iguais, desenvolvendo e ampliando
minha área de produção. Eu estou melhorando minha área de produção justamente em cima dessa cultura. Então as podas são extremamente necessárias. Bloqueei o crescimento delas justamente para que haja desenvolvimento das galhas laterais da direita e da esquerda. Vou ter uma condução de seiva igual, vou ter produção igual, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, para melhoria, as podas são necessárias. E assim a gente vai fazendo a primeira estrutura do maracujá. Podas que vêm na condução até chegar ao arame, chegou o arame, faça a condução, só a partir disso aí começar o desenvolvimento da minha cultura. Primeira prática de manejo é justamente essa. Aqui nós já estamos com o maracujá que já saiu daquela parte de formação. Ele já chegou, perceba então que houve a poda, há o desenvolvimento então das galhas laterais, nós percebemos que elas estão na mesma espessura, o desenvolvimento foi perfeito, a condução também foi perfeita, a partir disso há o desenvolvimento e a formação da cortina. Eis o ideal da cultura do maracujá, eu ter uma galha principal, você vê que não teve obstáculo nenhum através dela, nenhuma das gavinhas apertou ou até mesmo evitou, impediu a questão do fluxo de seiva. Houve a poda, a parte superior, e na parte de brotação ele começou a desenvolver e está havendo desenvolvimento. Tanto é que ela já está na parte reprodutiva, temos aqui flores, né? Aqui é uma característica específica que a gente vai estar demonstrando lá em cima. Aqui a gente tem uma flor do maracujá, uma das flores mais bonitas que nós temos na natureza. Eu perfeitamente acho isso. E também já temos frutos bem desenvolvidos. Então observemos que a coisa mais comum nós termos planta. Um maracujá que está em plena condução, depois de bem manejado, nós já aceleramos o processo de produção dele. Afinal, as plantas entram no ciclo ser vivo. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Por uma sequência, se eu deixar ela crescer demais, ela reproduz menos. Então, nesse caso, por que nós aceleramos esse processo aqui? Quando nós começamos a podar, restringimos o tamanho dessa planta, automaticamente ela entra no processo de reprodução mais rápido. Aqui, então, entra aqui a questão do processo de adubação. Eu tenho que aproveitar meu processo, melhorar minha adubação, pensando também agora na floração. Inicialmente, quando nos primeiros dois manejos que nós fizemos anteriormente, nós utilizamos e estávamos pensando num manejo, numa adubação para fazer essa planta crescer. Aqui agora estamos analisando uma planta para fazer essa planta florar e segurar a flor. Nesse caso aqui agora, pelo processo de poda, aceleramos o processo de floração e frutificação. Uma cultura está em pleno desenvolvimento, fizemos a poda, aproveitamos o espaço e manejamos elas. Percebemos então que as galhas são das mesmas espessuras, não tem nenhuma questão de entortar a galha para que uma galha fique mais grossa nem mais fina. O desenvolvimento dessa cultura é mais específico. Estamos percebendo então que ao tocar um ao outro está sendo podado, então eu estou restringindo o tamanho dela para que eu aumente meu processo de floração e frutificação. Eis o manejo da cultura do maracujá. Eu tenho que observar o início com o processo de fusariose, depois eu vou observar a questão da manutenção e da condução dele, retirando brotos, para que os brotos cheguem até a questão do arame. Chegou no arame, eu vou estar cortando, restringindo, podando, para que haja o desenvolvimento lateral. A partir disso, como eu estou fazendo podas, diversas podas, podas de limpeza, podas de condução, eu estou melhorando e vai aumentar o processo reprodutivo da cultura do maracujá. É uma ferramenta para acelerar esse processo e para melhorar também no ganho produtivo dessa cultura. São técnicas e a partir dessas técnicas a gente vai perceber o quanto é importante culturas como essa. Aqui, nessa parte da cultura, nós estamos observando aqui justamente isso, a flor do maracujá e frutos. Então aqui a gente está pegando, é a mesma propriedade. Aqui a gente está percebendo que o manejo já foi feito, a manutenção chegou e houve toda a manutenção, como nós também vimos na parte anterior. Só que aqui está entrando na parte de floração e frutificação. O maracujá, ele tem essa característica dessa flor. A flor do maracujá é essa belezura aqui, tem um cheiro agradabilíssimo. E a formação que a gente vai ter aqui uma flor, uma parte masculina e feminina. A polinização tem que ocorrer. Quem faz essa polinização são os mangangás ou mangangavas. Nesse caso aqui, ou você vai ter que ter mangangavas fazendo a polinização, iniciando a polinização, onde nós temos a coleta do pólen. E esse coleta do pólen, para chegar até as anteras, para a partir disso haver a reprodução, é justamente o grande princípio. Só que qual a diferença? Muitas das vezes há o abortamento das flores. Por que há esse abortamento? Ou a falta de fósforo, a gente tem a quantidade muito grande
a gente tem uma pouca quantidade de fósforo e há um desbalanceamento, a falta de adubação, então vai ter poucas flores e muitas das vezes tem flor, mas não há pólen suficiente. Então nessa flor aqui é necessário haver a polinização. Quem faz essa polinização são as mangangavas. Quando não se tem mangangavas, é obrigatório ao agricultor, para não perder isso, fazer a coleta de pólen de uma planta e repassar para outra. Aqui, por exemplo, a gente tem uma flor aberta, ó, nesse canto aqui, tínhamos essa flor aberta aqui. O ideal, então, é buscar flor de outras plantas para se fazer a polinização nessa. E só a partir disso a gente vai ter a formação do fruto do maracujá. Essa questão de polinização, a partir de aqui, é bom a gente pesquisar esses vídeos para mostrar direitinho como é que faz. Só que o cultivo do maracujá ela tem essas características específicas. Então aqui hoje nós trabalhamos o processo de abertura de berços para plantio, o processo de condução e também o processo de condução em relação aos fios. Quem estiver iniciando o plantio, inicie, nos procure, a gente está aqui justamente disposto a fazer. A Cotraf, como instituição e como cooperativa, tem a tendência de dar esse suporte à agricultura familiar e o processo nosso é tentar justamente mostrar ao agricultor. É uma cultura que tem viabilidade econômica, é uma cultura que tem necessidade, tem um potencial de comercialização muito importante. Aqui está o processo, então é tentar aproveitar o máximo possível a utilização e principalmente a utilização do espaço com condução, manejo, para aproveitar justamente chegar num ponto tão bom quanto esse. Então o ideal é fazer a polinização, aqui a gente não vai ter tempo de fazer as polinizações aqui nesse processo, a gente está no final da tarde. A flor do maracujá ela abre durante o dia, nessa parte inicial, ali próximo de 1h a meio-dia, de meio-dia a 1, 2 horas, então aqui nós já perdemos o ponto da polinização, então não dá para a gente mostrar aqui, mas existem bons vídeos sobre isso na internet, mas aqui a gente está colocando em nosso vídeo hoje, o foco principal foi justamente isso, mostrar o processo de plantio e o processo de condução no maracujá até chegar a esse ponto de floração e frutificação. Então, gente, agradecemos aqui ao agricultor Daniel, agradecemos a todos por essa compreensão e por esse vídeo. A gente está aqui prestando serviço até a distância e com certeza temos bom interesse de ajudar o agricultor. Entre em nossas redes sociais, compartilhe, a gente está aqui justamente, pergunte, tire suas dúvidas e nós vamos estar demonstrando isso, nós teremos o maior prazer em respondê-los e mostrar a necessidade. Quem tiver mais interesse, entre em contato com a Cotraf, que a gente vai estar demonstrando isso aqui e também temos aí essa participação. Agradecemos a todos e curta sim nossas redes sociais. Muito obrigado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.